Oi, gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Demorei, né? Mas apareci, tô aqui para fazer mais um vídeo para vocês e para dizer para vocês que eu tive uns momentos difíceis, né? Com a fibromialgia, tive muitas dores, tive muitos momentos aí de cama, né? Para quem já teve fibromialgia e assim, para quem já teve, conhece alguém, né, que passa por isso, que já teve fibromialgia e depressão, né, deve saber, assim, do que eu estou, né, falando, né, porque é algo difícil, às vezes, sim, de explicar, né, porque são dores, assim, generalizadas, né, ou às vezes localizadas, assim, mas é dor que, assim, dói o corpo todo, não tem assim um certo para doer, não, mas é uma dor que pega mais na coluna, muito nas pernas, mas é como se fosse assim uma dor no osso, sabe? Uma coisa assim muito difícil de explicar. E eu tive primeiro, né, a primeira coisa que me apresentou há uns quase uns 15 anos, uns 20, quase uns 18 anos atrás, que me apresentou primeiro foi depressão. Uns anos depois, um ano depois, logo que eu perdi a minha mãe, eu já tinha meu salão de beleza, né? Eu trabalhava muito na época. E aí comecei a ter, né? A ter aquele desânimo, já não tinha mais aquela vontade para trabalhar e aquela coisa toda, num desgaste que eu não conseguia entender, não conseguia fazer as coisas de casa, meus meninos ainda eram muito pequenos ainda. E eu agradeço muito uma sobrinha do meu esposo, que na época me ajudou muito, né, com meus filhos, porque eu não sabia o que era aquilo. Até então eu não sabia o que era depressão, né? Eu já tinha ouvido falar assim muito pouco de depressão, mas eu nunca tinha visto de perto alguém com depressão. E aí, quando não teve mais jeito, né, já tinha chegado ao momento de que eu não queria mais nem sair da cama, mas eu já tava, não tava conseguindo mais fazer, né, minhas coisas e tudo, aí foi quando eu fui ao médico e, e ele me falou que era depressão e que eu tinha que começar, né, um tratamento naquela que já estava, assim, no caso, já estava num momento de que tinha que entrar mesmo com medicamento e não tinha outro jeito. E mais tarde eu tive que fazer também a terapia com o psicólogo. Na época, eu, eu comecei com os medicamentos. Eu lembro até que a terapia com o psicólogo demorei um pouco, porque os medicamentos que a gente toma deixa a gente também bem vulnerável também. É bastante complicado também, né? Os medicamentos são bastante complicados, né, pra gente. E mexe com tudo também, né? Então é assim, você tem, né, aquele problema, mas tem também que adaptar também com o medicamento, até que ele possa fazer efeito, né? E vir a atalhar um pouco o problema, porque ele é um suporte, na verdade, né? Os antidepressivos, na verdade, eles são suportes, eles não cura mesmo a depressão em si, né? A gente tem que estar fazendo outras coisas, algumas atividades, mas o remédio tem que entrar imediatamente para poder a gente sair da total inércia, né? E começar procurar outros meios, outras ajudas e não abandonar totalmente a vida, né? Porque eu já tinha abandonado tudo, né? Meus filhos pequenos, minha casa, meu trabalho, já estava tudo assim, tudo já estava em dificuldade. Isso muitos anos atrás mesmo, já tem uns 17 anos atrás, né? Quando isso aconteceu comigo.
Daí pra cá eu vinha, tratamento, médico, troca de medicamento, e entre outros medicamentos, eu comecei com um medicamento, aí já vem outro e tal. E aí eu não parei mais, foi medicamento, até quando eu comecei a sentir melhoras, né? Aí eu comecei a fazer exercícios físicos, aí eu comecei a fazer a terapia com psicóloga também, e também o que aconteceu, é, eu senti aquela melhora, né, para poder fazer as coisas, mas na verdade a depressão, ela tem aqueles momentos, né, de recaída, então você tem aqueles momentos mesmo tomando um medicamento, né, que é um suporte, né, e tudo, né, a gente tem aqueles momentos de recaída, não tem jeito, então aquela recaída, aquela coisa, e saber que o medicamento mexe muito, que não era aquilo, você não tem aquela vontade de, né, de colocar aquelas químicas no seu organismo, mas não tem outro jeito, né? Quando não tem outro jeito, não tem outro jeito. Então tem que tomar o remédio, né? E aí eu, com o passar dos anos, comecei eu a sentir dores e dores e dores e dores, mais dores. E meu serviço já não estava rendendo mais, não estava rendendo, não rendia, porque eu não aguentava ficar muito tempo em pé, não aguentava fazer. Meu braço doía, minhas pernas doía a coluna, doía a cabeça, doía aqui, doía acolá, e meu marido fala, meu Deus do céu, o que tá acontecendo com você? Porque você só sente dor. Então meu nome era assim, né? Eu já estava quase mudando meu nome, né? De Laudicéia para Maria das Dores, né? Porque eu sentia dor todo dia e dor para tudo enquanto é lado, gente. É uma coisa assim terrível e assim. E às vezes sentia aquela sensação de culpa, né? Mesmo sentindo dor e tudo, e não dando conta do trabalho, e eu sentia aquela sensação de culpa porque não dava conta do trabalho, não estava dando conta da minha casa, não estava dando conta de tudo. Eu via que eu estava sendo minada cada dia mais e comecei a levar isso para os médicos e falar e tal, e como eu tô, como eu não tô, e a coisa foi ficando de uma certa forma. E aí um dia, um belo dia, o médico falou comigo que eu tinha fibromialgia, outro nome, outra coisa, outra doença, que eu não sabia que existia, não sabia, nunca tinha visto falar, nunca tinha visto ninguém com fibromialgia, não sabia o que era isto. E aí fui procurar, né, ler sobre o que era fibromialgia, por quê, e na verdade nem os médicos explicam. Nem os médicos explicam hoje em dia o que é e por que se desenvolve fibromialgia. Mas o que se sabe é que hoje em dia a fibromialgia na saúde, na medicina, né, na rede de saúde, eu esqueci o nome, gente, que eu ia falar,